RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Olá, os amigos e amigas do Agro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. É isso aí. Você que nos acompanha pelo rádio ou pelas redes sociais, muito obrigado pela companhia. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora com os assuntos do agro. É verdade. Como diz a nossa vinheta, as notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. Destaque do RBV Agro. Produtores de soja e milho registram aumento de produtividade após o uso de produto com base natural. Estação experimental da Epagri em Videira tem enoteca com 9.000 garrafas de vinho. Expedição Morro da Caverna acontece neste domingo em Tangará. Produtores de leite abandonam o setor que sofre com aumento nos custos de produção. O programa Terra Boa inicia distribuição de 220 mil sacas de sementes de milho para pequenos agricultores. Ovinocultura cresce em Santa Catarina e chama a atenção dos produtores. E um vídeo que mostra uma onça atropelada afirmando que esse fato ocorreu em Concórdia é fake news. RBV Agro. Angélica, o nosso programa é focado em assuntos do agronegócio, mas a gente sempre defendeu aqui um agro com preservação ambiental, não é mesmo? É sim, e desde o editorial do primeiro RBV Agro, ficou claro que o caminho para o Brasil, no nosso ponto de vista, é a agricultura sustentável, ou seja, sem ultrapassar os limites das leis ambientais. Exatamente. E por que a gente está falando isso agora? Primeiro, porque acreditamos sim, e segundo, porque hoje é uma data especial, 4 de junho, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. E para marcar essa data, a RBV Rádios está promovendo hoje a primeira ação RB Verde. São atividades simultâneas em 5 cidades do Meio-Oeste e Planalto Norte catarinense: Caçador, Canoinhas, Capinzal, Tangará e Videira. Que legal, a gente também participou, né, Angélica, desta grande ação que eu tenho certeza que veio para ficar e será repetida nos anos seguintes. Apesar de diferentes cidades, o objetivo é um só: promover conhecimento e a consciência ambiental. Entre as atividades que aconteceram, destaque para a coleta de lixo eletrônico, oficina de brinquedos feitos com material reciclável, também coleta de óleo de cozinha, mutirões de limpeza, distribuição de mudas de árvores, apresentação de projetos e serviços ambientais, entre outras. Parabéns a todos que participaram, parabéns a quem de alguma forma ajuda a preservar o meio ambiente. E parabéns para você, Angélica, porque você criou este jingle maravilhoso que é o da ação RB Verde. Canta aí um pouquinho. Meu Deus. É um pedacinho só, né? Verde, RB Verde, ação. Na semana que vem a gente traz um resumo de como foi a primeira ação RB Verde. RBV Agro. Aumentar a produtividade da lavoura de milho e soja é algo que todo agricultor deseja. Melhor ainda se puder aliar isso a um produto de base natural que não é tóxico e não agride o meio ambiente. Confira na reportagem. Colher 44% acima da média na soja e 19% no milho. Parece sonho, mas foi o que aconteceu com o agricultor Gilberto Moro em Videira, meio-oeste de Santa Catarina, depois que conheceu um produto inovador no mercado. No passar dos anos tudo vai mudando, né? Desde máquina, fertilizante vai mudando e cada vez vai evoluindo mais, né? E agora que chegou esse fertilizante aí, nossa, agora tá arrebentando. O primeiro ano colhi 201 sacas de milho. Colhia 170, 180, foi para 201. E aí continuou. Tipo, esse ano no soja eu tive um lucro de R$ 4.580 por hectare a mais. Descontando o produto, no milho, R$ 2.400 a mais por hectare. Produtores de outras regiões chegaram a colher até 50% acima da média no milho. Gilberto explica que, além do aumento da produtividade, o fertilizante proporciona outras vantagens. Esse produto, depois que você usa 2, 3 anos, você começa a diminuir a introdução de produtos químicos na lavoura, né? Menos fertilizante, tudo a menos você vai usando só com o uso desse produto. Menos produto químico, aumenta a produção e ainda se der estiagem, 60, 70 dias ele garante que a soja, o milho não sofre estiagem. Tive 50 dias de estiagem esse ano e o milho ficou normal. A partir do terceiro ano que usa esse fertilizante,
eu consigo diminuir 2 sacos de fertilizante por hectare e fazia 4 entradas para tratamento químico. Agora eu faço 1. Sérgio Augusto Paraschuk, diretor da empresa Logos, explica que produto é esse que aumentou a produtividade da lavoura e ainda protegeu o milho e a soja da estiagem. O foliar Logos, ele é um foliar registrado no mapa, Ministério da Agricultura, dentro daquilo que o mapa exige, referente a nitrogênio, potássio, fósforo, manganês, zinco. E o know-how que nós desenvolvemos é um composto de ervas, um composto fitoterápico que compõe 5% desse produto, que ele faz com que, quando é passado na planta, ele faz com que a folha absorva 90% de energia solar, sendo que o normal é 19%. Os fungos aflorescem na terra, existe um maior enraizamento, o caule fica mais grosso e, com consequência disso, frutos e flores são mais fortes, existe uma produtividade maior. Quando utiliza-se o nosso foliar, a planta começa a buscar o que ela precisa na atmosfera. Então ela busca a umidade também na atmosfera. Nós já fizemos testes em soja, milho, feijão, mandioca, parreira, maracujá, arroz também, né? Todas essas culturas com bons resultados. Sérgio fala dos resultados obtidos com o uso do foliar Logos. No milho, nós tivemos resultados no Rio Grande do Sul, 60 sacos acima do normal, numa região que ficou 50 a 55 dias sem chover uma gota. Soja, nós tivemos já 31 sacas, o caso do senhor Gilberto Moro, no oeste de Santa Catarina, uma região muito seca, onde atingimos lá de 10 a 12 sacas por hectare também. Isso a mais do que o normal da média da região. O foliar Logos também mostrou ótimos resultados na proteção contra a cigarrinha do milho, protegeu as lavouras da seca e ainda aumentou a produtividade. O agricultor que está nos escutando aqui, que trabalha de sol a sol, que está vendo dia a dia os custos dos insumos subirem, já tem uma solução na mão para maior produtividade. Pode entrar em contato pelo fone 47996597303. Sérgio lembra que o agricultor Gilberto Moro, após o 3º ano de utilização do produto, diminuiu de 4 para 2 sacos de fertilizantes aplicados por hectare e ainda reduziu de 4 para 1 aplicação de fungicida. É menos produto utilizado, menos custo e mais produção, maior produtividade. E o estado de Santa Catarina iniciou a distribuição de 220 mil sacas de sementes de milho para pequenos agricultores, através do programa Terra Boa. A reportagem é de Cadu Reis. O governo do estado iniciou a distribuição de 220 mil sacas de sementes de milho para produtores rurais catarinenses por meio do programa Terra Boa. Para receber, é preciso estar enquadrado como agricultor familiar nas regras do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Cerca de 45 mil produtores devem ser contemplados. Cada um pode receber até 5 sacas de 20 quilos de semente e faz a devolução no ano seguinte com milho, utilizando parte do produto da colheita. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Mioto, detalha os investimentos no programa para a safra 2022-2023. A gente deu o pontapé, então, para o início das operações das sementes de milho do programa Terra Boa. As sementes de milho que representam em torno de 28 milhões de reais de investimento por parte do governo do estado, num total de 105 milhões do volume de recursos que vão ser investidos esse ano, e uma determinação expressa do nosso governador Moisés para que a agricultura dê total atenção a esse programa. E a partir de agora, os nossos produtores podem procurar os escritórios da EPAGRE, então, para, mediante recebimento da autorização de retirada, escolher as sementes de milho de sua preferência junto com as agropecuárias e com as cooperativas. O programa de sementes de milho possui 5 variedades à disposição dos produtores. Quanto maior a tecnologia genética usada, mais produtividade e subsídios oferecidos pelo Estado.
Conforme o tipo escolhido, o agricultor deve devolver determinada quantidade de milho. A distribuição das sementes é coordenada há mais de 20 anos pela Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. O diretor executivo da FECOAGRO, Ivan Ramos, destaca a importância do programa. Ele tem viabilizado que os pequenos agricultores passassem a utilizar mais sementes de alta tecnologia. E assim ele possibilita aumento da produtividade e a renda nas propriedades. A facilidade de obter as sementes para pagar como produto da colheita, sem juros, no sistema troca-troca, tem estimulado os agricultores a plantar sementes de melhor qualidade. Isso contribui para o aumento da produção e também a redução da dependência do estado de Santa Catarina de trazer milho de outras regiões para atender os criadores e as fábricas de rações. Se não existisse esse programa, com certeza o nosso estado seria ainda mais dependente de importação de milho de outros estados e do exterior. O Troca-Troca é um programa consolidado, que tem sido ampliado todos os anos e é considerado o mais tradicional e eficiente da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. É um programa que o agricultor já conhece e procura em cada ano. Os 105 milhões de reais dedicados ao programa Terra Boa são utilizados na aquisição das sementes de milho, calcário, kits para melhoria de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura, à meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. O investimento em 2022 é 86% superior ao do ano passado, mas é impactado pelo aumento nos custos das commodities. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. Há cerca de 8 anos, a Estação Experimental da Ipagre, em Videira, implantou uma enoteca, onde estão estocados vinhos e sucos de várias safras, somando mais de 9.000 garrafas. O repórter Douglas Alves foi conferir e traz mais detalhes. Confira. Você sabe o que é uma enoteca? Sim, aqui em Videira existe uma com mais de 8.000 garrafas de vinhos. A elaboração de um vinho é realizada em várias etapas, que devem ser executadas com cuidado para que o resultado seja um produto de alta qualidade. Para garantir que isso aconteça, a degustação de vinhos é realizada durante todo o processo de elaboração, desde a chegada da uva na vinícola até a comercialização. Para isso, o pesquisador de enologia da Estação Experimental de Videira, Dr. Vinícius Cagliari, fala desse acervo de vinhos de várias safras que estão aqui na Ipagre de Videira. Essa enoteca existe há em torno de uns 8 anos, que ela foi construída justamente para armazenarmos os experimentos, né, da parte de pesquisa em vitivinicultura. Então aqui a gente tem desde vinhos de projetos mais antigos, que inclusive já findaram, né, como um projeto com variedades italianas. A gente tem vinhos aqui desde a safra 2010, armazenados num ambiente controlado, justamente para a gente avaliar esse potencial de envelhecimento de variedades. Ao longo dos anos, nós vamos avaliando sensorialmente esses vinhos, eles são degustados, para a gente avaliar o potencial de envelhecimento que esses vinhos têm. Obviamente, quando o vinho já está decrépito, né, quando ele começa a ficar oxidado, envelhecido, esse vinho então é descartado. Mas a gente tem ainda vários tintos e alguns brancos da safra 2010 até agora a safra 2022. Eu acredito que tenhamos em torno de 9.000 garrafas entre vinhos e espumantes. Sucos a gente armazena por pouquíssimo tempo, então a gente tem sucos de 2 anos, mas vinhos e espumantes nós temos desde 2010. Esta enoteca aqui na Ipagre é aberta para visitação ou somente para pesquisadores? Via de regra a gente recebe muitas universidades, colégios agrícolas, enfim, pesquisadores da área. É permitido, obviamente, se tiver algum grupo, né, de pessoas interessadas, a gente receber. Mas não é comum nós recebermos, né, pessoas físicas, por exemplo, até porque prejudica o nosso trabalho, né? A gente tem uma estrutura enxuta, então se a gente for receber todo mundo que queira conhecer a enoteca, fica complicado. Mas, se formar um grupo, é possível a gente receber sim, como a gente recebe também grupos de universidades, de escolas. E falando desses maravilhosos vinhos que temos aqui na nossa enoteca, na Ipagre, também nós temos uma padroeira. Vinícius, conta para nós da padroeira
que também resguarda esses deliciosos vinhos? Então, quando a gente construiu aqui a enoteca, a gente achou interessante, né, também fazer uma alusão, né, à padroeira do município. Então a gente adquiriu uma imagem, né, uma estátua da Imaculada Conceição, que está aqui resguardando, né, a nossa enoteca aí, para que os vinhos permaneçam protegidos, né, e salutares para o consumo. E com essa reportagem, que você que nos acompanha pelo rádio pode ver com imagens no Facebook e no YouTube do RBV Notícias, nós fazemos uma pausa e chamamos o nosso intervalo comercial. E na volta tem os recados dos ouvintes e internautas do Agro e mais destaques. Expedição Morro da Caverna acontece neste domingo em Tangará. Ovinocultura cresce em Santa Catarina e chama a atenção dos produtores. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. Acompanhando as ações de seus associados e parceiros, confraternizando e oportunizando novas tecnologias e possibilidades. Cooperville, há mais de 50 anos, semeando união, colhendo importantes conquistas e aproximando pessoas. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Voltamos com os recadinhos dos amigos e amigas do agro. A Carla Brandalize nos enviou belas fotos de paisagens do outono que ela clicou em videira. Um colorido bonito, em tom de amarelo e muitas flores, além de folhas caídas no chão, característica dessa época do ano. Exatamente. Apesar do frio, nós estamos no outono ainda. O inverno começa apenas no dia 21 de junho de forma oficial. O nosso colega Luiz Roberto passeou no sítio da Naíra, em Rio das Antas, e lá ele registrou em vídeo 4 terneirinhos mamando em uma vaca. E também a aglomeração de aves por lá, Angélica. Galinha, galo, pato, tinha de tudo um pouco. Um abraço, Luiz. Meu Deus do céu, que registro bonito. Lindamir Reinaldo, de Caçador, comentou a reportagem da edição passada do Agro das pinhas do Bartolomeu, com 6 quilos cada. Lá na propriedade dela, também tem umas bochas, como o pessoal chama, das pinhas maiores, né? Pois é, o assunto araucária e pinhão esse ano rendeu pelo menos 4 grandes reportagens aqui no RBV Agro, sem falar na quantidade de registros que a gente recebeu dos ouvintes e dos internautas. Angélica, e quem nos acompanha pela internet tá vendo uma foto que eu fiz na garagem do prédio onde moram meus pais, de um chuchu. E aí, vale aquele ditado que chuchu dá em qualquer lugar, né, Murilo? O chuchu é uma planta trepadeira rústica que pra onde tá apontada ela cresce e vai-se embora pra cima de muro, de árvore, de telhado. Gostei da foto, viu? Dá uma baita salada esse chuchu aí. Chuchu com vinagre e salsinha, bem temperado, uma delícia. Quem diz que chuchu não tem gosto, não sabe das coisas. É verdade, verdade mesmo. E para fechar as participações, tem fotos curiosas circulando na internet de uma boiada sendo conduzida por uma rodovia. É isso mesmo, produção? É verdade mesmo? É isso mesmo. As fotos e os vídeos são da Marinara France, que mostram, sei lá, uma centena de bois, vacas, talvez mais até, cruzando a ponte entre os municípios de Frei Rogério e Curitibanos, pela rodovia. Parece coisa de novela. Meu Deus, é verdade, parece mesmo. Parece aquela boiada do Zé Leôncio, né, da novela Pantanal. Comitiva? A comitiva, exatamente. Só que pela rodovia, né? É, pela rodovia, por cima da ponte, né, no asfalto, olha só que legal. Mas nessa daqui é a do meio oeste mesmo, é de Santa Catarina. Então vamos ouvir um pedacinho, um relato da Marinara?
Me chamo Marinara Franz, moro no interior de Santa Catarina, Frei Rogério. E por ter nascido e criada no interior, foi muito natural a paixão assim pela natureza, né? Pelas paisagens, pelos simples detalhes. E de um tempo pra cá, na verdade acho que faz uns 10 anos, eu comecei a registrar, né? Tirar as fotos. E eu fui me aprimorando, fui melhorando, aprendendo. E isso foi passado para minha família. Hoje eu e minhas primas temos uma página no Instagram, pelos olhos dela, que só tem fotos de paisagem. É a nossa paixão, é esse tipo de clique. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E um dos tropeiros é meu amigo e comentou dessa peleia, né? Era um trajeto curto, porque hoje em dia não se faz mais isso, infelizmente. Só que ia ser pelo asfalto, né? Ia atravessar a ponte, que é do Rio Marombas, do Parque Sakura. E a gente já imaginou, né? A ponte cheia de boi ia ficar já bonito. Então a gente foi nessa terça-feira. Aqui tava bem chuvoso, frio, mas graças a Deus rendeu um clique lindo, que tá fazendo bastante sucesso, tô bem feliz. Quero deixar aqui minha gratidão à RBV Agro pela atenção com o meu trabalho e a parceria de sempre. Muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos, né, Marinara? Muito legal, que gentilmente gravou um áudio falando sobre esse clique, esse registro bonito. E se você tem algum registro curioso, uma foto legal, um vídeo, manda pra gente também pelo WhatsApp, que é o 991294258. RBV Agro. Um vídeo de uma onça atropelada circulou nos grupos de WhatsApp nesta semana e causou muita repercussão. Acontece que a narração do vídeo afirmava que o fato ocorreu em uma rodovia aqui da região, entre Concórdia e Irani. E era uma onça das grandes, hein, Angélica? Mas o repórter Alex Pacheco, da Rádio Atual, nos conta que essa história, do jeito que ela foi contada, é fake news. Não a imagem em si, mas a citação de que o fato ocorreu em Santa Catarina. Olá, amigos do RBV Notícias. E olha, informação que repercutiu muito nas últimas horas em toda a região de Concórdia do Alto Uruguai catarinense. Um vídeo ganhou os grupos de WhatsApp na manhã desta quarta-feira em toda a região, no Alto Uruguai catarinense, onde uma onça supostamente atropelada aparece sendo retirada da rodovia por algumas pessoas. O vídeo tem uma narração de um homem que se passa por um caminhoneiro que estaria na região e fala que o atropelamento teria ocorrido na BR-153, no trecho entre Concórdia e Irani. Na verdade, o vídeo revela que a onça teria sido atropelada na região de Barra Seca, no interior de Concórdia, um trecho muito movimentado devido ao fluxo de caminhões e carretas. Entretanto, depois de buscar muitas informações, também contando com o auxílio de ouvintes da Rádio Atual FM de Concórdia, foi possível identificar o mesmo vídeo na internet, porém com uma outra narração, uma narração diferente. Ou seja, tudo indica que o vídeo dessa onça morta sendo retirada da rodovia é fake e não teria acontecido aqui na região de Concórdia. Dos estúdios da Rádio Atual FM de Concórdia, repórter Alex Pacheco. Eventos do Agro. Mais de 170 pessoas participaram no sábado passado do Dia de Campo sobre ovinocultura e caprinocultura em Umerê. O presidente da Covicap, Carlos Alberto da Silva, conta como foi o evento. No dia 28 de maio, realizamos o Dia de Campo na linha Pascoal e na propriedade do Silvio Pérez. Uma parceria entre a Covicap, Prefeitura Municipal, EPAGRE, Senar, Sindicato Rural e Sebrae. Nesse dia tivemos grandes apresentações, palestras muito importantes, com embaçamento teórico, práticas em campo. Tivemos uma boa participação do público da região, pessoal de Anis Garibaldi, Curitibanos, Campos Novos, Rio das Antas, Caçador e todos os municípios aqui da nossa região. Isso mostra a grande importância que a ovinocultura está tendo aqui na nossa região, apesar do empecilho que é o tempo. Tivemos 178 inscrições, então isso mostra que o povo está interessado, está participando. A gente espera ter outras oportunidades para apresentar e compartilhar os nossos conhecimentos e também coletar bastante informações para que a ovinocultura seja sempre mais expressiva em nossa região. E você que tem interesse em criação de ovelhas, fica ligado porque daqui a pouquinho tem uma reportagem especial sobre esse assunto. Outro evento do agro que vale o nosso registro foi um dia de campo sobre a produção de leite à base de pasto, realizado em Ibiã. A unidade de referência onde foi realizado o dia de campo está localizada na propriedade de Francisco Pereira Danielewski.
Legal, um abraço ao produtor, ao prefeito de Biã, a todas as pessoas ligadas ao agro que participaram deste dia de campo. E os produtores de leite precisam mesmo estar ligados nas alternativas, porque o custo de produção, Angélica, aumentou muito. Com certeza, esse é o assunto da próxima reportagem, que traz uma estatística negativa para o estado. O número de catarinenses dedicados à pecuária leiteira comercial vem caindo a cada ano. O número de produtores de leite está em queda em Santa Catarina, gerando uma concentração da atividade em propriedades maiores no estado. Se na década de 1990 cerca de 75 mil catarinenses se dedicavam à produção no setor leiteiro, hoje a quantidade é de aproximadamente 24 mil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 1.000 e 1.500 produtores desistem da pecuária leiteira comercial anualmente. Analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, o engenheiro agrônomo Tabajara Marcondes afirma que as desistências dos pequenos produtores ocorrem de maneira forçada. O que passa a mudar um pouco nesse contexto de crise é que nós podemos viver um quadro de exclusão que não necessariamente se daria da forma que historicamente vinha acontecendo. Essa aqui é um pouco a característica do final de 2021 e talvez desse ano de 2022. Aí. Uma exclusão mais acentuada de produtores por rentabilidade com a atividade. Conforme o último boletim agropecuário elaborado pela EPAGRE, a quantidade de leite cru comprada pelas indústrias do Brasil sofreu a maior queda em 25 anos no primeiro trimestre de 2022, 10,5%, uma redução de quase 700 milhões de litros. O presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados de Santa Catarina, Walter Brandalize, ressalta que o setor sofre com o aumento nos custos de produção. Praticamente todas as indústrias fecharam com prejuízo em 2021. Os produtores, numa situação muito complicada. Se você pegar 2, 3 anos atrás, a gente falava em milho a R$35, R$40. Agora nós estamos falando em milho a R$100. Quando a gente falava na soja, preço médio de R$70, nós estamos falando em soja de R$200. Quando você falava em embalagens a preço X, hoje você coloca 70%, 80% em cima. Não sei como é que nós vamos resolver essa equação. De acordo com o analista da EPAGRE, Tabajara Marcondes, há expectativa de recuperação nos níveis de produção de leite para o segundo semestre. Notícia boa para o consumidor, com possível queda nos preços, mas ruim para o setor, que deve sofrer mais pressão econômica. À medida em que a gente tiver um aumento de oferta, que é o que está previsto para o segundo semestre, é pouco provável que os preços, tanto no varejo como aos produtores, vão se sustentar nos patamares atuais. E aí, para os produtores e para as indústrias, isso passa a ser ruim, porque aí podem passar de novo até uma rentabilidade negativa. Santa Catarina é o quarto estado que mais produz leite no Brasil, com cerca de 3 bilhões de litros ao ano. 75% da produção está concentrada no oeste do estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. O agro também é natureza. Angélica, você sabia que em Tangará existe uma das maiores cavernas da região? Eu sabia sim, inclusive tenho muita vontade de conhecer. E nesse domingo, uma expedição vai levar um grupo para conhecer esse local, que parece ser incrível, hein? Mais informações com Angelina Siqueira. São Morro da Caverna acontecerá neste domingo, dia 5 de junho. Além da trilha com mais de 10 quilômetros, que leva a uma das maiores cavernas da região, os aventureiros poderão contemplar cachoeiras e artefatos indígenas. A realização do evento é da Bicho do Mato Ecoturismo, como explicam Maricela Cheron e Bárbara Lampert. Olá pessoal, nós somos da agência Bicho do Mato Ecoturismo e estamos aqui para fazer um super convite para vocês. Nesse domingo, dia 5, nós vamos fazer a expedição Morro da Caverna. Essa expedição conta com 10 quilômetros, 5 de ida, 5 de volta, e o nosso objetivo é acessar uma das maiores cavernas da região, localizada na linha Aparecida. No retorno da caverna, a gente vai acessar também uma cachoeira
e vai pelo caminho contemplar muitas coisas bonitas da nossa região. A equipe Bicho do Mato explica como participar da expedição e enfatiza que, apesar de chuvas, a previsão do tempo não é um empecilho para os aventureiros. Então, caso tu tenha interesse em participar dessa caminhada, que é uma caminhada muito legal, nós vamos conhecer a caverna, né? Na linha Aparecida, essa caverna ela tem em torno de 30 metros quadrados, né? Contando do seu início até o fundo. E a metragem dela varia de 1 metro a 4,5 metros. Então é um atrativo natural muito interessante aqui na nossa região, vale muito a pena conhecer. Caso tu tenha interesse, nos chama lá no Instagram, Bicho do Mato Ecoturismo, ou então lá no WhatsApp 3566-5488, que nós enviamos o roteiro com todas as informações. Nós temos tido uma semana bastante chuvosa, mas a previsão do tempo para o domingo é de 10 milímetros apenas. Então, a princípio, a gente mantém a expedição ativa. Nós já realizamos essa expedição com chuva, com sol, e ela foi igualmente incrível. Então, é particular cada momento que a gente vive em meio à natureza. Então não deixa que a chuva atrapalhe seus planos, né? Não deixe de curtir. A gente consegue fazer mesmo assim um programa bem legal. Isso, pessoal, não tenham medo da chuva, tá? A previsão de chuva domingo é pouquíssima coisa. Então chama a gente lá no Instagram e vem com a gente pro Morro da Caverna. Legal, esse passeio parece ser muito bacana mesmo. Na semana que vem a gente quer que a Angelina, se ela fizer lá o trajeto com o pessoal da expedição, que ela nos conte como foi. Bom, Angélica, para fechar agora uma reportagem sobre uma atividade do agro que está crescendo em Santa Catarina e chamando a atenção dos produtores, a ovinocultura. A reportagem é de Eonir Malgarese, da TV Epagre. A criação de ovelhas é uma das atividades do agro que volta a despertar o interesse dos criadores catarinenses. Isto porque, além da carne, os ovinos fornecem a lã, o pelego e o leite. Santa Catarina importa carne de cordeiro de outros estados. Está aí, então, mais uma opção de negócio viável para as pequenas e médias propriedades rurais. Bem, aqui na estação experimental, analisando a atividade da ovinocultura e observando os principais gargalos que ela apresenta hoje, nós estamos desenvolvendo aqui dentro da estação experimental experimentos na área de reprodução, na área de sanidade e na área de nutrição. Na área da nutrição, estamos trabalhando com a introdução de trevo nas pastagens e verificando qual é o ganho animal por hectare e por animal. Mas também observando a transferência de gosto, né, que esse tipo de forragem pode colocar dentro da carne dos borregos. Então, junto com a UDESC, com o CAV UDESC, nós estamos trabalhando aí essa questão do trevo. Dentro da estação experimental, nós estamos na área de reprodução animal, a introdução de uma segunda época de monta, né? Atacando aquele gargalo da oferta estacional somente no final do ano, então podendo o produtor ter uma segunda época de oferta de animais no mercado. E também na área de sanidade, e por último na área de sanidade, nós estamos trabalhando a área de controle de parasitas com a utilização da homeopatia. Regiões catarinenses como Oeste, Planalto Serrano e Planalto Norte têm tradição na criação de ovelhas. O manejo dos animais faz parte da rotina de muitas propriedades rurais. Hoje o estado conta com um rebanho ovino de 339 mil cabeças. Olha, a atividade é uma atividade simples de condução, mas ela requer muitos cuidados, né, na criação de ovinos. É um animal que ele precisa um pouco mais de sensibilidade na criação. Mas a propriedade típica catarinense, o produtor catarinense tem já essa vocação, né, para a criação. As pequenas propriedades já passaram, uma boa parte delas, por outros sistemas de criação, tipo suinocultura e avicultura, e o nosso produtor está muito capacitado, né, para produzir ovinos na sua propriedade. Ela vai exercer uma atividade a mais dentro da propriedade e que pode agregar em muito com valores, né?
E quais os produtos que podem ser obtidos a partir da ovelha e que podem gerar renda para a propriedade rural? Bem, além da carne, né, do borrego, na época de abate, a ovelha ainda pode produzir a lã, né? Apesar de que a maioria das raças que se produz em Santa Catarina são raças para carne, mas tem um outro produto de oferta que é o pelego. É bastante apreciado. O pelego hoje ele não é utilizado só em montarias, mas em artesanato de diversas formas. Então nós teríamos a carne, a lã, o pelego e em algumas propriedades com animais um pouco mais especializados até o leite de ovelha. Algumas ovelhas aqui da Estação Experimental de Lages estão parindo mais de 3 filhotes, até 5. Como elas possuem só 2 tetos, alguns deles precisam ser alimentados separadamente por mamadeira. Tradicionalmente, aqui na região, esses filhotes são denominados guachos, porque são criados separados de suas mães. Aqui na Estação Experimental, esses cordeirinhos recebem toda a atenção e são criados com muito carinho. Logo, eles vão se juntar aos demais e reforçar o rebanho de ovinos da unidade de pesquisa. E qual é o retorno que o produtor tem investindo na criação de ovelhas? O que ele pode obter com essa atividade? Olha, na verdade, assim, existe na ovinocultura alguns gargalos que se dizem respeito principalmente à época de oferta do produto, né? Que a ovelha é uma poliestra estacional, então ela entra em cio e outono e cria no começo da primavera. Então, um dos gargalos seria essa questão, né, do produto ser ofertado só numa época do ano. Mas a rentabilidade que tem, usando as técnicas que hoje é possível, nós podemos conseguir fazer com que a ovelha produza em 2 épocas diferentes, né, durante o ano, e que a quantidade de cordeiros nascidos por ovelha pode chegar a 3 a 4 por ano. Então a rentabilidade é uma rentabilidade bastante interessante, é um animal que te põe lucratividade com relativamente fácil de trabalho. Estimativas da Epagri-Cepa apontam que somente a produção de carne ovina possui um valor bruto da produção de cerca de 35 milhões anuais em Santa Catarina. Bem, após um período de decréscimo, por coincidência de diversas entidades que estão interessadas na retomada, a gente acredita que há um impulso, vai haver um impulso na produção de ovinos, né? Há um interesse de diversas entidades em que as propriedades típicas catarinenses, essas pequenas e médias propriedades catarinenses, vão ter a oportunidade de ter mais essa atividade dentro dos seus produtos ofertados no comércio. Com essa matéria, ponto final no RBV Agro. Fiquei encantada com os carneirinhos mamando na mamadeira, Murilo. Que coisa mais fofa. Pois então, eu já fiquei pensando em outra coisa. Churrasco de carne de ovelha. Ai, que maldade. Vamos agradecer ao pessoal da TV Epagri, que a produção da matéria ficou show mesmo. Informações bem importantes para o produtor que quer iniciar nessa atividade. Com certeza. Lembrando que quem nos acompanha pelo rádio, o RBV Agro está no YouTube e Facebook com as reportagens em vídeo. Não deixe de conferir lá também. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Face, siga a gente no Instagram também. Acompanhe o podcast do Agro no Spotify e acesse o portal rbv.com.br. Olha só, viu que chique? Nós estamos aí em quase todas as plataformas digitais, hein? Vamos criar um TikTok também pra fazer umas dancinhas por lá, Murilo? TikTok, vamos lá, vamos fazer uma dancinha legal. Duvido que você dance. Eu também duvido, deixa pra lá. Meu Deus, tá lançado o desafio aqui, ó, tá lançado. Já que não temos o TikTok, corre lá pro nosso Insta, porque vai ter uma dancinha especial do Agro comigo e com o Murilo. O que vocês acham? Tá lançado o desafio aqui, Murilo. Não sei, vou pensar no teu caso, não garanto. Corre Angélica, lá, eu convenço ele. Bom final de semana, vai pra casa, gente. Tchau. Chega Tchau, de inventar Murilo. moda. Tchau, pessoal, até semana que vem. Até semana que vem, um beijo, até mais. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.